Oi pessoal, estou aqui para fazer uma apresentação, uma mini aula sobre um momento muito importante, para o desenvolvimento da engenharia aeroespacial brasileira, que é o primeiro lançamento de um veículo orbital, a partir do Brasil, a missão Space Howard, a partir do Centro Espacial de Alcântara, que será realizada. Está prevista, para ser realizada hoje, dia 19 de dezembro de 2025. Ela vai operar um foguete sul-coreano da empresa Inno Space, chamado Rambit Nano, e é um marco histórico para o Brasil, Será a primeira vez que um foguete orbital será lançado a partir do nosso território. E também será um marco para a própria empresa e para o foguete, Será a primeira vez que eles realizarão um voo orbital. A janela de lançamento está prevista para iniciar às 15h45, no horário de Brasília. O foguete Rambit Nano ele possui duas versões e aquela que será adotada nesse voo é uma que emprega o segundo estágio com propelente líquido, base de metano e oxigênio líquido. E o primeiro estágio é um motor híbrido de parafina e oxigênio líquido. O objetivo meu aqui nesta apresentação é apresentar uma simulação da mecânica de voo do lançamento a partir de um programa que a gente tem na disciplina de mecânica de voo aeroespacial da UFSM, feito em Python, o qual a gente adota para simular missões conceituais de lançamento de satélite. Este programa ele usa método de voo balístico, sem controle em malha fechada, com trajetória do tipo rotação gravitacional. Nós temos aqui alguns dados técnicos do foguete obtidos da internet, por divulgação da própria empresa ou da imprensa especializada, seu comprimento, seu diâmetro, e outros dados aqui bem importantes, em especial a massa inicial de 18.800 kg, a tração de cada motor, 245 kN para o primeiro estágio, 29 kN para o segundo, aqui os tempos de queima, 150 segundos para o primeiro, 300 para o segundo estágio, os impulsos específicos, 292 segundos para o primeiro estágio, 350 para o segundo. Aqui as cargas úteis deste voo serão lançados 5 pequenos satélites do Brasil e Índia. Também serão feitos 3 experimentos não separáveis, além de uma propaganda para uma empresa sul-coreana de refrigerante. A massa da carga útil total, 18 kg. E a órbita desejada é do tipo circular, órbita baixa, com 300 km de altitude e uma inclinação de 40 graus. Para poder usar o programa, é necessário transformar estes dados mais gerais em dados técnicos mais específicos. Então foi feita uma engenharia reversa e a partir dela chegou-se nesses valores refinados aqui de tempos de queima. 4,2 segundos a mais aqui no motor do primeiro estágio, 8,3 segundos a mais no motor do segundo estágio, e aqui as massas de propelente do primeiro e segundo estágio, um pouquinho mais de 13 toneladas para o primeiro, em torno de 2.600 toneladas para o segundo estágio, e as massas estruturais do primeiro estágio, cerca de 2.500 kg, e do segundo estágio, cerca de 500 kg, o que dá aí uma razão estrutural, supondo que elas sejam iguais, de 1,16, coerente com foguetes modernos, nem tanto quanto um foguete avançado, mas um valor coerente. E daí aqui eu tenho o programa, então, que é a nossa parte principal do vídeo. Eu rodei aqui as simulações da mecânica de voo, que é o que a gente interessa. Então nós temos aqui, mostrando primeiro a sequência de propulsão. Então aqui o pulso de propulsão do primeiro estágio, o pulso do segundo,
O processo todo, ele leva cerca aqui de 490 segundos, então é o tempo todo que os motores do foguete vão operar. Temos um tempo de espera aqui entre o primeiro e o segundo estágio, necessário para coordenar, né, o tempo da trajetória com o tempo de inserção orbital. Temos aqui o comportamento da massa, então a massa caindo durante o disparo do primeiro propulsor, caindo durante o disparo do segundo propulsor, e aqui os tempos de desacoplamento, né? Desacoplamento no primeiro estágio em 154 segundos, desacoplamento do segundo estágio em injeção em órbita em cerca de 491 segundos. E aqui os resultados. Aqui a velocidade ao longo do processo. O foguete ele vai subir aqui o primeiro estágio até a velocidade aproximadamente de 2 km por segundo, daí tem um voo de espera, daí sobe a velocidade para o segundo estágio aqui, para a velocidade orbital, 7,44 aqui, velocidade relativa, que vai dar uma velocidade inercial, aqui na outra figura, a velocidade propriamente de órbita, de cerca de 7,8 km por segundo. A diferença é devido à rotação da Terra. Como a órbita é quase circular, temos aqui uma velocidade inercial constante, uma pequeníssima variação do ângulo de trajetória. Aqui temos a altitude ao longo do processo. Então, no momento da inserção orbital, o foguete estará aqui aproximadamente com 280 quilômetros de altitude. E aqui os elementos orbitais obtidos desse lançamento. Como é um programa em malha aberta, né, sem toda a sofisticação que um lançamento real tem, né, não conseguimos resultados exatos. A inclinação obtida aqui, 46 graus. A excentricidade, ela não está exatamente em zero, né? Ela tem aqui o valor de 0,009, bom aí para uma simulação feita na mão, né? E a altitude, ela não fica exatamente nos 300 quilômetros, né? Tem uma pequena variação devido à excentricidade, então fica oscilando aqui, depois, né, da inserção em órbita, entre os valores de 281 e 411 quilômetros. E aqui o ground track do processo, né, lançamento aqui a partir da base de Alcântara, que bela figura. Então, aqui a órbita, né, com 45 graus de inclinação mais ou menos, então é a órbita que esses pequenos satélites vão realizar. E aqui então nós temos uma demonstração 3D, eu não consegui uma figura melhor do planeta, fiz essa renderização grosseira. Então aqui a trajetória de lançamento, e em seguida a nossa órbita quase circular aqui, com inclinação de 45 graus. Então será um momento muito importante para o nosso país, né? Não é o mundo perfeito, que era o que gostaríamos, né, de um foguete brasileiro, mas é um grande passo. Temos aqui então a pressão dinâmica. A pressão dinâmica ela atingirá o ponto máximo aos 66 segundos de voo. Nesse momento, o número de Mach será 1.2, quando tem a pressão dinâmica. A ultrapassagem da barreira supersônica, o boom supersônico, ocorrerá aqui em 60 segundos. Então, em cerca de 1 minuto de lançamento, vai ocorrer o boom supersônico no foguete. Então, finalizamos aqui com essa belíssima figura, né, do ground track
do veículo e essa imagem, que para mim pelo menos é emocionante, do lançamento ocorrendo aqui a partir do nosso território. Então esperamos que tudo corra bem, vamos ficar ligados, terão várias transmissões ao vivo do processo, vamos torcer que tudo corra bem.